Célio Cruel. Célio Cruel está aqui visitando Garopaba. Meu irmão, parceiro, velho de guerra, né? Tá aqui. Manda um abraço aí para esse povo aí. Povo de Garopaba, povo de outros lugares que me segue aí no canal. Hoje eu estou tendo a honra enorme, né, de estar aqui recebendo, né, meu irmão de verdade mesmo, filho da mesma mãe e mesmo pai. Isso é bem interessante. Só que ele mora lá em Muriqui, é um grande artista, dentro das artes cênicas, nas artes visuais e as outras coisas que a gente aprendeu desde criança, que a gente não para nunca de desenvolver, né? Então hoje nós estamos aqui fazendo esse encontro para conhecer um pouco dessa trajetória desse grande artista, que a ideia é que outras pessoas vão ver, principalmente as crianças, né, para entender como a vida opera. Porque a vida, ela é isso, ela vai caminhando, vai devagarinho, como a gente comentou ontem, né, falando da questão da teia, né? Então tem a teia, e essa teia é algo que tudo está conectado. Então, quando a gente descobre o nosso caminho nessa teia, a forma de construir, tudo vai ficando mais fácil. Então, sem mais delongas, vamos à pergunta que não quer calar. Célio Cruel, você quando descobriu, né, eu gostei muito falando aí nos bastidores, quando você falou que você estava trabalhando num lugar e aí largou tudo, do nada assim, e se dirigiu para uma outra dimensão, um outro lugar, onde tudo aquilo que você estava fazendo até ali, que parecia que tudo ia operar muito bem, estava tudo te favorecendo, você simplesmente deu algo assim, parou e tomou uma outra direção. E, de alguma forma, sem perceber, você já estava indo para dentro das artes cênicas, para a arte da representação. Você consegue retratar esse momento aí? Você disse que estava trabalhando numa obra, né, que o papai tinha lá, estava trabalhando e coisa e tal, e naquele dado momento, sem saber porquê, você tomou essa decisão. Dá uma dica para nós aí, como é que foi esse evento aí? Rapaz, isso daí são as armadilhas da vida, né? Você tá ali, você sai da sua adolescência, você passa a ter uma idade onde você faz faculdade, ou você vai cair no mundo. E não foi o meu caso, né? Eu não fui fazer uma faculdade, quis ir trabalhar, e meu pai, né, como era já um mestre de obra, me levou para trabalhar na obra, né? E eu trabalhei longo tempo nessas obras que meu pai trabalhava também. E junto a esse trabalho, né, eu era servente. Eu carregava massa, eu carregava tijolo, trabalhei com ladrilheiro, pedreiro, até chegar ao ponto de eu começar a estudar, fazer um curso de edificações e me tornei um técnico. E em cima disso, devido aos acidentes da vida, eu me tornei um encarregado de obra, né? Onde eu fui trabalhar numa obra, num shopping na Barra da Tijuca, e nessa construção eu já estava tão saturado de todo sábado, domingo ali trabalhando, eu cheguei a um ponto que eu falei, não aguentei mais, larguei o trabalho, caminhão de concreto, e falei, não trabalho mais em obra, larguei tudo, né? E graças a essa minha atitude, que na época para mim foi a mais certa, né? Mas depois, com o decorrer das consequências, eu vi que não era bem aquilo, né? Aonde o que eu estava fazendo? Não tinha opção para fazer outra coisa. Então eu fui trabalhar, eu tinha lá na nossa humilde residência um espaçozinho onde eu abri um bar e fui ser dono de bar, birosca vulgarmente, né? E ali a gente ficou. E para resumir a história, né, tinha uma candidata a vereadora na época do bairro que foi para o meu bar, porque era um espaço muito bom para se ensaiar a peça de teatro para ela apresentar na praça, aonde existia um cidadão dentro do bairro que era considerado cara bom, fazia palhaço, alegrava todo mundo e ficava ensaiando ali. Resumindo, uma semana antes esse camarada amarelou, não quis mais fazer, se sentiu mal, e eu, como já via, eu estava ali todos os dias vendo o ensaio,
alguém do grupo, porra, por que o Cruel não faz isso? Né? Aí eu falei, não, cara, não tem nada a ver com teatro. Ele insistiu tanto porque tinha que ter apresentação, e eu fui. Fui, me dei bem, fiz um lobo mal, um lobo mal. Conta aí, como é que foi o lance da voz lá, que você primeiro tentou fazer uma voz, mas acho que eu já estou adiantando, porque lá na frente, quando começou a funcionar, isso. Aí tu quis reviver o Lobo Mal. Isso, a minha voz, né? Tá certo. Em cima dessa peça que foi feita lá para a vereadora da época, né? Acabou, cada um por si, continuei ali com o meu barzinho, até que passou alguns meses, uma das integrantes do grupo de teatro, né, do Chapeuzinho Vermelho, cujo qual eu fiz o Lobo Mal, apareceu lá, Cruel, olha, tem uma situação, uma epidemia de dengue, né, que está acontecendo no município, e a gente está trabalhando junto à Secretaria de Defesa Civil e estamos formando um grupo de teatro para trabalhar nas escolas, e a gente está precisando de mosquito, e eu lembrei de você. Você fez aquele Lobo Mal, vou te levar lá com o diretor, tu faz um teste e vê como é que você se sai. Você quer? Falei, quero. Entrei na área da arte cênica e fui lá com a cara e a coragem. Parei lá diante do diretor, que por falar é um grande diretor, Tony Ribeiro, né? E fui, ele mandou eu fazer uma voz para colocar no mosquito, aí eu lembrei do Lobo Mal, né? Mas era uma voz muito grave, ele não gostou, né? Aí lembrou do Popó, o Abamerinho, do Chico Anísio, mandou eu fazer aquela voz, eu fiz, só que ele mandou eu fazer com raiva, né? Como se fosse um bicho, aí eu fiz, brevemente eu dominarei o mundo inteiro, pronto. Foi isso que ele falou, é isso que eu quero. E ali eu entrei no mundo de obra, de dono de bar, de birosca, para arte cênica, aonde eu descobri um dos meus talentos. Né? E ali eu fiz cursos, aquelas coisas todas, e prossegui nessa carreira aí. Né? E aí a gente está aí. Cara, isso aí eu achei fantástico, né? Porque é um momento ímpar, né? Você descobrir qual é a sua, né? Qual é a sua área, qual é o seu campo de ação, a pessoa perceber isso. E muitos poucos humanos, né, seres humanos, têm essa oportunidade. Muitos passam pela vida inteira e não conseguem descobrir qual é a sua praia, né? E a gente descobrir a nossa praia é muito bom. E aí eu, sabendo, já conhecendo um pouco da sua história, eu vi que dali para frente você não parou mais, né? Você seguiu e até hoje está aí fazendo, né, declamando seus poemas, atuando aí nas festas. Em cima disso, depois passei a lecionar com um grupo da terceira idade, né? Dando aula de teatro, que para elas isso foi uma vivência muito importante, porque eram senhoras que estavam ali esquecidas, aonde a gente reviveu. Olha, foi muito bom esse trabalho com as idosas, no Espaço Municipal da Terceira Idade lá do município. E esse aí não parou, né? Isso aí você continua fazendo. Eu tenho visto várias apresentações. E o quanto essas senhoras, né, e senhores, né, dessa chamada terceira idade, quanto tem se beneficiado, né? Apresentado em palco e por aí vai, né? Então isso é muito bacana. Não, isso aí é importante lembrar, que era um espaço municipal para fazer terapia com as idosas. E eu fui além, porque eu criei, né? Eu abri um leque com essas idosas que já estavam com aquilo embutido para se tornarem atrizes. Aonde nós fazíamos apresentações em praças públicas, viajamos para festival de teatro, né, brasileiro em Minas Gerais, em São João de Nepomuceno, com senhoras de 70, 80, 90 anos. E fomos considerados, ganhamos o troféu de Grupo Revelação nesse evento de teatro lá em São João de Nepomuceno, em Minas Gerais. E hoje, como eu não participo mais desse grupo, tomei um outro caminho, elas continuam fazendo apresentações,
Né? Então isso é um trabalho importante. E nesse meio artístico aí meu, essa veia artística, aonde eu me tornei carnavalesco. Peraí. Carnavalesco. Vamos devagar. Nós não vamos falar de carnavalesco hoje. Acaba de me ocorrer uma ideia aqui agora, né? Vamos compartilhar aí com nossos seguidores aí. Nós vamos fazer uma série, né? Porque parece que você tem muito a contar, muita bagagem. E eu diria que a próximo encontro, eu vou adorar poder compartilhar com todos os nossos amigos, né? É a questão do carnavalesco, como você foi parar nessas cidades, Cabo Frio, Nova Iguaçu, escolas que foram premiadas e tudo, né? E isso é um outro capítulo, nós vamos falar no próximo. Agora eu gostaria de ver o seguinte, para a gente poder encerrar esse bloco, essa parte 1, eu gostaria de saber se você está preparado aí para fazer alguma coisa assim, declamar alguma coisa daquelas que encantam as plateias por aí, mundo afora. Se você pode fazer alguma coisa para nós aqui, para a gente poder fechar esse bloco e depois amanhã a gente prosseguir, né, com a outra etapa falando do Célio Cruel carnavalesco. Pode ser? Com certeza, a gente tem sempre uma carta na mão, né? Aonde hoje eu posso falar sobre Graciliano Ramos, né? Com Graciliano Ramos, tema Vidas Secas, né? Uma família nordestina de difuso linguajar. Fabiano e sua família faziam suas preces diante do altar. Mas a aflição do pobre era tão grande que não havia ninguém para lhe escutar. O mundo se alargou quando na capital ele chegou. E ali começou a sonhar. Mas a aflição do pobre continuava a ser grande sem ter ninguém para lhe escutar. E diante do desmando do patrão, da polícia e do governo, aquilo era de se revoltar. Aonde Fabiano queria gritar, mas ele lembrava que tinha sua família para sustentar. E mesmo assim não havia ninguém para lhe escutar. E diante de tanta humilhação da polícia, do governo e aí do patrão, ele não desistia tão fácil não. Brigava, enfrentava as dificuldades, era um bicho feroz. E vencia todas as dificuldades. E a lida, ele lidava com muito ardor. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Isso aí. Parabéns. Nós vamos então conseguir encerrar esse primeiro bloco, já todo mundo aí com água na boca, porque nós vamos ter mais declamações, vamos ter um pouco mais de conhecimento sobre as artes cênicas e o caminho que esse artista tem percorrido até hoje. Quer deixar aí umas considerações finais? Rapaz, é só agradecer aí por essa abertura de espaço para a gente falar um pouco, né, da nossa vida e pedir a Papai do Céu que sempre te abençoe e que você continue sempre com esse trabalho aí maravilhoso. Beijo no teu coração. Amém. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai se preparar para a próxima, né? Nós vamos falar sobre o Célio Cruel carnavalesco. Como é que um pedreiro, né? Um pedreiro, servente de obra, que caminhou por todos aqueles trâmites da construção civil, como ele foi chegar dentro desse universo das artes cênicas, né? Das alegorias, do carnaval e por aí vai. E é um dos grandes valores nacionais que está aí, ó. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem, mas aqueles que sabem sentem assim uma alegria imensa em poder estar em momentos presentes da atuação desse grande artista, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.